Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada a você que está assistindo esse vídeo na sua casa, onde você estiver. Desde já, obrigado pela sua visualização. Esse título que você lê na tela, Profecias, existe razão para nós acreditarmos nela? Traz em questão esses eventos que nós estamos vivendo, e alguns deles já foram previstos, já foram vaticinados muito tempo atrás, antes de qualquer um de nós nos fazer um presente aqui nessa terra, aqui nesse mundo. A gente chega aqui, já está tudo pronto, a gente chega aqui, já outros agiram antes de nós. Então, eu preciso, junto com você, levantar esse questionamento para ver se ainda compensa, se ainda vale a pena, se há razão para se crer. Veja bem, estamos falando de crer. Nós não estamos falando de coisas empíricas, no sentido de que você tem como comprovar com outros recursos, a não ser a fé. Você sabe que nessa época que nós vivemos, há uma luta desenfreada pela sua fé. Todos querem que você acredite em alguma coisa. O vendedor de shampoo, ele quer que você acredite no shampoo dele. O vendedor de seguros quer que você acredite. O cineasta quer que você acredite que aquele é um bom filme. Os telejornais querem que você acredite naquela notícia. Então há uma luta colossal, uma luta titânica para conquistar a sua fé, a sua crença, porque tudo está assim, tudo está na base do crer. Os próprios bancos, quando a gente trabalha com banco, você acredita que o banco vai lhe proteger, que vai lhe segurar. Quando você faz algum investimento, você está ali com a sua fé. Quando você vai abrir um negócio, um comércio, você está usando a sua fé. Claro que num contexto restrito, mas você está usando a sua fé, então você está crendo. Então, você vê que há uma competição. Todos querem barganhar, alcançar a sua fé, porque na medida que você crê, você age dentro dessa crença. Então, relativamente às profecias que nós sabemos que existem, ela vale a pena ainda? Compensa? Existe razão para nós acreditarmos nela? Eu selecionei alguns textos bíblicos, eu coloquei aqui no bloco de notas, esses textos, olha, Daniel, capítulo 12, verso 4, Joel 2, verso 30, Mateus 24, 2 e Apocalipse 11, versículo 9. Você deve saber que, antes de ser técnico eletrônico, eu sou biblista, eu sou evangelista, eu trabalho na rua, há muitos vídeos meus de pregação feito fora da porta. O meu trabalho é fora da porta, eu sou exclusivamente dedicado a trabalhar fora da porta, dentro das congregações, dentro das igrejas. Está congestionado, há muita luta, briga por poder, por cargos, por glórias que não vão ficar conosco perpetuamente. Então, eu vou para um ambiente onde tem pouca gente trabalhando e as pessoas preferem não estar lá. Então, trabalhando fora da porta, eu sou biblista e eu sou um examinador continuado da palavra de Deus. E eu trago essas questões aqui, a começar pelo livro do profeta Daniel. Vamos ler a passagem que eu anotei aqui no bloco de notas, olha. Daniel, capítulo 12, versículo 4, e ver se tem alguma coisa relevante nisso, relativamente às profecias que eu estou mencionando. Olha. Eu estou aqui no livro do profeta Daniel, capítulo 12, vamos lá para o versículo 4, bem aqui, olha, deixar bem aqui no meio da tela. Versículo 4. Ó. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o fim, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Tá bom? Essa última passagem aqui, ó. O saber se multiplicará. O que é isso, querido? Isso nada mais é do que a afirmação há muito tempo atrás, que o profeta Daniel é muito anterior ao nascimento do Senhor Jesus. O profeta Daniel, ele é muitos anos antes de Cristo, 200, 400 anos para trás de Cristo. Então, antes de Cristo nascer, já se havia falado que o saber iria se multiplicar. E para exemplificar essa questão do saber, eu trouxe vários materiais aqui, vamos lá, aqui, em PDF, por exemplo. Se você quiser saber de energia mecânica, você vem aqui no Google, aí digita lá a sua pesquisa e você tem material, abundante material para você estudar, coisa que naquela época era muito difícil
ter acesso ao conhecimento. Estou passando rapidamente só para você ver a quantidade de material que você tem para estudar, e está ao meu acesso, está também ao seu. Você pode fazer esse exame. Medicina. Você procura ali os artigos acadêmicos em medicina e tem muito material. Pessoas que se importam em aprender, elas vão descortinam esse ambiente e passam a trabalhar, estudando e crescendo em conhecimento. Isso tudo mostra que quando Daniel falou que o saber iria se multiplicar, cadê o versículo 4? O saber se multiplicará, olha, o saber se multiplicará, mostrou para nós que alguém antes de nós, antecipadamente, já detinha esse conhecimento, já tinha essa informação sobre o crescimento do conhecimento nos últimos tempos. E nós estamos vivendo esses últimos tempos. Então nós temos aqui diante dos nossos olhos uma profecia que foi falada muito antes de Cristo, e nós estamos diante dos nossos olhos também com a execução dessas profecias. Então foi uma profecia que foi falada e nós estamos em pleno andamento dela. Então, isso dá o quê? Credibilidade a quem avisou, a quem vaticinou, a quem profetizou. Isso gera uma fé maior naquele que falou. E quem foi que falou? Obviamente, o Senhor Deus, por intermédio dos seus servos, nesse caso aqui, o profeta Daniel. Essa é apenas uma de muitas profecias. Eu selecionei essas 4 que eu mostrei aqui no bloco de notas, essas 4 pequenas passagens aqui, ó, Daniel, Joel, Mateus e Apocalipse, mas são muitas profecias. Para dar tempo da gente poder estudar, examinar, encontrar na própria internet o que fomenta, o que legitima isso que está sendo dito. Há outro profeta chamado Joel. Olha. O profeta Joel, no capítulo 2, no versículo 30, olha o que ele diz. Vamos aqui o versículo 30, tá aqui, ó. Primeiramente, Joel, capítulo 2, tá? E vamos lá para o versículo 30 aqui, ó. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Esse versículo bem aqui, ó. Sangue, fogo e colunas de fumaça. Bem, querido, já nessa profecia de Joel a coisa era complicada, porque eu e você sabemos, e o pessoal antigo também sabia, que quando você tocava fogo e a fumaça ela subia, o vento esparçava, desbaratava, espalhava a fumaça. Não se tinha essa informação de que a fumaça fazia colunas. Logo você vê a dificuldade do profeta falar um assunto que para uma época não tinha sentido. Não tinha sentido falar em colunas de fumaça para uma época em que não se sabia o que era isso, mas mesmo assim o profeta Joel falou por ordenança divina e ficou vaticinado os 400 anos antes de Cristo e chegou até nós. E aí, onde está a execução dessa profecia? Meu querido, até já passou uma imagem aqui de relance, deixa eu colocar novamente aqui no vídeo. Veja só, querido, você está vendo as colunas de fumaça, aquilo que fora vaticinado 400 anos antes de Cristo pelo profeta Joel, que não tinha sentido quando foi falado. E você bem sabe que isso aqui foram os testes, e foram lançadas de fato realmente 2 bombas nas cidades japonesas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. E mesmo antes do lançamento das bombas nessas cidades, foram feitos vários testes e o mundo viu as colunas de fumaça. O mundo testemunhou as colunas de fumaça que foram profetizadas muito tempo atrás. Então, mais uma coisa que dá credibilidade ao autor da profecia. Você entende isso? Vamos mais adiante, meu querido. Vamos mais adiante com o nosso questionamento. Agora, vamos para outra passagem bíblica, para Mateus. Novamente o bloco de notas. Cadê o bloco de notas aqui? Mateus capítulo 24, versículo 12. Essa porção aqui, ó. Vamos desde o início. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então, essa palavra do Senhor Jesus também não tinha sentido no momento que fora falada, porque as dificuldades para se construir um templo eram muito grandes mesmo, meu querido.
E naquele momento o templo estava sendo construído por patrocínio do próprio do poderio romano que governava aquela região, e eles estavam impressionados pelo tamanho, eram pedras gigantescas, que não eram fáceis os trabalhadores manusear as mesmas. Então Jesus ouve a admiração, os discípulos vão mostrar, olha o tamanho do templo, como é que está grandão. Aí Jesus diz, em verdade, ou seja, dentro da verdade, eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Tudo bem. Aí Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Isso, no ano 70, querido, depois de Cristo, o general Tito invadiu Jerusalém e destruiu tudo, o resto, mais um pouco, um pedaço, e ainda ficou devendo para destruir. No ano 70, as profecias, essa profecia aqui, querido, se você não sabe, é bom você ficar informado. O general Tito, o general romano, entrou em Jerusalém e destruiu tudo, não ficou pedra sobre pedra. Os relatos de Flávio Joséfo e os poucos historiadores que narraram disseram que é como se o inferno tivesse subido. O inferno subiu. Mulheres grávidas foram mortas, crianças foram de suas cabeças decepadas. Muita desgraça aconteceu. E tudo isso foi profetizado, querido, que ia acontecer em Jerusalém, aconteceu no ano 70. Então você verifica que isso gera credibilidade ao autor daquela profecia. Então, nós já vimos a profecia de Daniel e estamos em pleno ambiente da execução dela. Nós vimos a profecia de Joel e nós já está no nosso passado, inclusive, a execução dessas profecias na Segunda Guerra Mundial. Já está, inclusive, no nosso passado, e nós estamos com as portas abertas para muitas desgraças mais dessas aí acontecerem. Você sabe que está tenso o negócio, Rússia e China estão se juntando, a Turquia já propôs a confecção de um exército islâmico. A Turquia propôs isso, que todos os países muçulmanos se juntem e façam um único exército. E a Turquia está mordida com o pessoal lá de Jerusalém. Eu não anotei aqui, mas nos profetas diz assim que as circunvalações de Jerusalém serão feitas em tempos angustiosos. O que é circunvalações? É o equivalente a muros, aos muros. E você sabe que, historicamente, Israel entende que muro é muita proteção. Então eles estão fazendo muro na presente época, que tem aviões, que tem helicóptero e tudo mais, mas eles acreditam muito na proteção do muro. E eles estão fazendo muro. Nessa presente hora em que eu estou conversando aqui, que eu estou fazendo esse vídeo, eles estão lá construindo um muro em Jerusalém. Eles sempre conviveram com essa realidade. Para eles isso é muito efetivo, fazer muros. Então está profetizado nos profetas que as circunvalações seriam feitas em tempos angustiosos. Tá bom, querido? Mais uma profecia que está em plena execução. E é bom você atentar para isso. E depois de ler Daniel, Joel, Mateus, nós vamos lá para uma profecia que a dificuldade de se crer nessa profecia era muito grande, meu querido. A dificuldade de crer nessa passagem bíblica aqui, olha, Apocalipse 11, versículo 9. Eu até anoto comunicação. Você sabe que no passado as viagens eram muito demoradas, semanas, meses para sair de uma nação para outra. Demorava-se muito tempo porque dependia-se do vento, do mar, da correnteza e tudo mais. Então as notícias não eram tão rápidas como hoje. Por exemplo, você liga a internet, você liga a televisão, você pega a notícia do mundo todo. Aqui nesse momento você pode ouvir esse vídeo, aí dá uma pausa e vai ver notícia. É rápido que corre a notícia. Mas na época em que essa profecia foi feita, também não tinha sentido o que fora falado. Veja aqui no versículo 9 aqui de Apocalipse, capítulo 11, diz assim: então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Não permitem. 3 dias e meio será suficiente para todo mundo ver os dois corpos dessas duas testemunhas que serão mortas lá em Jerusalém. Olha só, 3 dias e meio. Olha a dificuldade. Como, num contexto daquele momento, se poderia imaginar que em 3 dias e meio a notícia chegaria a povo tal, chegaria no outro lugar para que essas pessoas viessem ver o evento ocorrido lá em Jerusalém. Você vê, querido, a dificuldade quando as profecias foram faladas, elas tinham muito para não receberem crédito, porque não tinha sentido coluna de fumaça. 3 dias e meio, já que umas viagens demoram semanas e meses, como é que em 3 dias e meio todo mundo veria isso? O saber se multiplicará. Eu até reservei aqui, por exemplo, olha, eu tenho aqui meus vídeos de amplificadores.
há determinados assuntos aqui nesses vídeos, querido, só acadêmico. São assuntos que só acadêmico tem acesso. Agora não, você está iniciando um curso de eletrônica, você vem, assiste um vídeo desse aqui, dos que eu coloquei aqui sobre o amplificador classe AB, e você vai ficar sabendo informação que demoraria muito, muito tempo para você chegar a esse tipo de narrativa, a esse tipo de conhecimento. Por quê? Porque o saber está se multiplicando. Foi profetizado aqui, o saber se multiplicará, meu querido. E o saber se multiplicará. Então todos estão tendo acesso a uma multidão de informação. As colunas de fumaça, está aqui, meu querido. Fogo e coluna de fumaça. Nós vimos no final da Segunda Guerra Mundial. A destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70. Isso é histórico, tá lá, você pode pesquisar. Procure a destruição de Jerusalém pelo general Tito, que aconteceu depois, 70 anos depois de Jesus. E por fim, querido, essa última passagem aqui. 3 dias e meio, o mundo todo veria os 2 cadáveres das 2 testemunhas. E como, por favor, naquela época, pense, se localize naquela época, tente imaginar como que em 3 dias as notícias chegariam em todo o mundo. Pense nisso só por um momento, para que você veja a dificuldade. Quando um profeta fala ou falava, ele tinha muita dificuldade para ratificar, porque ele estava dizendo coisas que eram loucuras, não tinha sentido o que ele falava. Eu volto a trazer aqui a pergunta para você. Profecias, existe a razão para nós acreditarmos nela? Considere isso, querido. Pense no que foi falado, pense nas provas que estão diante dos seus olhos e veja se vale ou não a pena temer aquele que todas as coisas sabe, aquele que vaticinou, que anunciou todas as coisas. O próprio Deus desafia. Cadê? Digam as coisas antigas, tragam, me revelem as novidades. O Senhor Deus desafia os profetas de Araque aí desse mundo que existe. Então, querido, estão lutando pela sua fé. Estão lutando. O candidato, vai à eleição agora, vai chegar a eleição, ele vai dizer um monte de mentiras para adquirir a sua fé, adquirir a sua crença, fazer você acreditar nele, com mentiras. E eu estou aqui propondo para você que você acredite naquele que diz a verdade. Fique com Deus, querido. Boa sorte.